Chaitanya Charitamrita, Adilila, volume 1, verso 1. Ofereço minhas reverências aos mestres espirituais, aos devotos do Senhor, às encarnações do Senhor, às suas porções plenárias, às suas energias e ao próprio Senhor primordial, Sri Krishna Chaitanya. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o sol e a lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte Gauda para dissipar a escuridão da ignorância e assim maravilhosamente abençoar a todos. O que os Upanishads descrevem como Brahman pessoal é apenas a refulgência do seu corpo, e o Senhor, conhecido como a superalma, é apenas sua porção plenária localizada. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, pleno das 6 opulências. Ele é a verdade absoluta e nenhuma outra verdade é superior ou igual a ele. Que este Senhor, que é conhecido como o brilho de Srimati Satidevi, situa-se transcendentalmente no canto mais recôndito dos vossos corações, resplandecente com a radiância de ouro derretido. Ele aparece na era de Kali por sua misericórdia motivada para outorgar o que nenhuma outra encarnação jamais outorgou antes, conhecimento espiritual mais sublime e radiante, doce sabor de seu serviço. As venturas amorosas de Sri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna outorgante de prazer do Senhor. Embora Radha e Krishna sejam iguais em sua identidade, eles separam-se eternamente. Agora, estas duas identidades transcendentais uniram-se novamente sob a forma de Krishna Chaitanya. Prostro-me ante ele, que se manifesta em um sentimento e a tez de Srimati Radharani, apesar de ser o próprio Krishna. Desejando entender a glória do amor de Radharani, as qualidades maravilhosas nele, que só ela parecia graças ao amor dela e a felicidade que ela sente ao compreender a doçura do amor dele, o Supremo Senhor Hari, ricamente dotado com emoções dela, surge do vento de Srimati Satidevi, assim como a lua surge do oceano. Que Sri Nityananda Rama seja o objeto da minha lembrança constante, Sankarshana, Sesha, Naga e os Vishnus deitados no oceano Karana, no oceano Garba e no oceano de leite, são suas porções plenárias e porções de suas porções plenárias. Rendo-me aos pés de lótus de Sri Nityananda Rama, que é conhecido como Sankarshana, entre os componentes do Chatuvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Ele possui opulências plenas e reside em Vaikuntha Loka, muito além da criação material. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Sri Nityananda Rama, cuja representação parcial chamada Karunadakshayi Vishnu, que está deitada no oceano Karana, é o Purusha original, o Senhor da energia ilusória e o refúgio de todos os universos. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Sri Nityananda Rama, de quem Garbhodakshayi Vishnu é uma parte parcial. Do umbigo de Garbhodakshayi Vishnu brota o lótus onde nasce Brahma, o engenheiro do universo. O caule desse lótus é o local do repouso da multidão de planetas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Sri Nityananda Rama, cuja parte secundária é o Vishnu deitado no oceano de leite. Este Kshirodakshayi Vishnu é a superalma de todas as entidades vivas e o mantenedor de todos os universos. Seshanaga é sua outra subparte. O Senhor Adwaita é a encarnação de Mahavishnu, cuja função principal é criar um mundo cósmico através das ações de Maya. Ele chama-se Adwaita porque não é diferente de Hari, o Senhor Supremo, e chama-se Acharya porque propaga o culto da devoção. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor, portanto refugio-me nele. Ofereço minhas reverências a Krishna, o Senhor Supremo, que não é diferente dos seus aspectos como devoto, encarnação devocional, manifestação devocional, devoto puro e energia devocional. Glórias aos plenamente misericordiosos Radha e Madana Mohan. Sou aleijado e insensato, não obstante eles são meus orientadores e seus pés de lótus são tudo para mim. Num templo de joias em Vrindavan, debaixo de uma árvore dos desejos, Sri Radha Govinda, servido por seus associados muito íntimos,
estão sentados num trono refulgente. Ofereço-lhes minhas humildes reverências. Sri Sri Gopinatha, o iniciador da doçura transcendental da dança da raça, encontra-se à beira de Vansivata e atrai a atenção das donzelas vaqueirinhas com o som de sua célebre flauta. Que todos eles nos concedam suas bênçãos. Glórias a Chaitanya Nityananda, glórias a Dvaita Chandra e glórias a todos os devotos de Sri Gauranga. Essas três deidades de Vrindavan, Madana Mohana, Govinda e Gopinatha, têm absorvido o corpo e a alma dos Gaudiyas Vaishnavas, seguidores do Senhor Chaitanya. Adoro seus pés de lótus, pois elas são os senhores do meu coração. No início desta narração, simplesmente por lembrar-me do mestre espiritual dos devotos do Senhor e da personalidade de Deus, invoquei suas bênçãos. Tal lembrança destrói todas as dificuldades e facilmente capacita-nos a satisfazer os nossos próprios desejos. A invocação envolve três processos: definir o objeto, oferecer bênçãos e oferecer reverências. Os dois primeiros versos oferecem respeitosas reverências, de modo geral e específico, ao Senhor, que é o objeto da adoração. No terceiro verso, indico a verdade absoluta, que é a substância fundamental. Com tal descrição, pode-se vislumbrar a verdade suprema. No quarto verso, invoco a bênção do Senhor para todo mundo, orando que o Senhor Chaitanya conceda sua misericórdia a todos. Nesse mesmo verso, também explica a razão externa para a encarnação do Senhor Chaitanya. Mas nos versos 5 e 6 explica a razão principal para o seu advento. Nesses 6 versos descreve a verdade sobre o Senhor Chaitanya, ao passo que nos 5 versos subsequentes descreve a glória do Senhor Nityananda. Os próximos 2 versos descrevem a verdade de Advaita Prabhu e o verso seguinte descreve o Panchatattva, o Senhor, sua porção plenária, sua encarnação, suas energias e seus devotos. Portanto, estes 14 versos oferecem invocações auspiciosas e descrevem a verdade. Ofereço minhas reverências a todos os meus leitores Vaishnavas, a começar a explicar as complexidades de todos esses versos. Solicito a todos os meus leitores Vaishnavas que leiam e ouçam com apurada atenção essa narração sobre Krishna Chaitanya, como se recomenda nas Escrituras reveladas. O Senhor Krishna diverte-se manifestando-se como os mestres espirituais, os devotos, as energias diversas, as encarnações e as porções plenárias. Eles todos são 6 num só. Portanto, adorei os pés de lótus dessas 6 diversidades da verdade una, invocando as bênçãos delas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos mestres espirituais, aos devotos do Senhor, às encarnações do Senhor e às suas porções plenárias, às suas energias e ao próprio Senhor primordial, Sri Krishna Chaitanya. Antes de mais nada, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, iniciador, e todos os meus mestres espirituais e instrutores. Os mestres espirituais e instrutores são Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Bhatta Raghunatha, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami e Sri Raghunatha Dasa Goswami. Meus mestres espirituais e instrutores são estes 6, portanto ofereço milhões de respeitosas reverências a seus pés de lótus. Há inúmeros devotos do Senhor, dos quais Srivasthakur é o principal. Ofereço minhas respeitosas reverências milhares de vezes aos pés de lótus deles. Advaitacharya é a encarnação parcial do Senhor e por isso ofereço minhas reverências milhões de vezes aos seus pés. Sri Nityananda Rama é a manifestação plenária do Senhor e eu fui iniciado por ele. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências a seus pés de lótus. Ofereço minhas respeitosas reverências às potências internas do Senhor, encabeçados por Sri Gadadhara Prabhu. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu é a própria personalidade de Deus e por isso prostro-me inúmeras vezes a seus pés de lótus. Tendo oferecido reverência ao Senhor e a todos os seus associados, tentarei agora explicar essas 6 diversidades em uma só. Embora eu saiba que o meu mestre espiritual é o servo de Sri Chaitanya, também sei que ele é a manifestação plenária do Senhor. Segundo a opinião ponderada de todas as escrituras reveladas, o mestre espiritual não é diferente de Krishna. O Senhor Krishna libera
seus devotos sob a forma do mestre espiritual. Deve saber que o Acharya sou eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Deve saber que o mestre espiritual, o instrutor, é a personalidade de Sri Krishna. O Senhor Krishna manifesta-se como a super-alma e como o maior devoto do Senhor. Ó meu Senhor, poetas transcendentais e entendidos na ciência espiritual não poderiam expressar plenamente a dívida deles para contigo, mesmo que fossem dotados com prolongada duração de vida de Brahma, pois tu apareces sob dois aspectos, externamente como Acharya e internamente como a super-alma, para libertar o ser vivo corporificado, orientando-o de modo que possa alcançar-te. Para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram, e adoram a mim, com amor, eu dou compreensão com a qual eles podem vir a mim. A Suprema Personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, deu instruções a Brahma e o fez autorrealizado. Por favor, ouve com atenção o que te falarei, pois o conhecimento transcendental sobre mim não é somente científico, mas também repleto de mistérios. Pela minha misericórdia motivada, ilumina-te de verdade sobre minha personalidade, manifestações, qualidades e passatempos. Antes da criação cósmica, somente eu existo e não existe fenômeno algum, seja ele grosseiro, sutil ou primordial. Após a criação, somente eu existo em tudo e após a aniquilação, somente eu permaneço eternamente. Que parece ser verdade sem mim é de certo minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim, é como um reflexo de luz real nas sombras, pois na luz não há nem sombras nem reflexos. Assim como os elementos materiais penetram os corpos de todos os seres vivos, não obstante permanecem fora de todos eles, eu existo dentro de todas as criações materiais e não obstante não estou dentro delas. Portanto, uma pessoa interessada em conhecimento transcendental deve sempre, direta e indiretamente, indagar a respeito dele para conhecer a verdade onipenetrante.